Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma apresentação aqui no nosso canal. Nessa oportunidade, vamos trazer para vocês algumas atualizações em relação ao processo de regulamentação da nova reforma tributária, principalmente no que diz respeito aos envios dos projetos de leis ao Congresso Nacional por parte do Governo Federal. Sou Josemar Tagliapieta, do canal Monetários, e já aproveite para solicitar o seu like, e se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal para ter acesso a todos os nossos conteúdos. Bora lá então? Reforma tributária, fase de regulamentação. O governo envia projeto de regulamentação da reforma tributária ao Congresso Nacional. O governo federal enviou ao Congresso Nacional, no dia 24 de abril de 2024, o projeto de lei complementar que institui o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, a Contribuição Social sobre os Bens e Serviços, a CBS, e o Imposto Seletivo, o IS. Este é o primeiro projeto de lei, entre outros que serão enviados ao Congresso, para a regulamentação da reforma tributária, que são frutos do trabalho de 19 grupos técnicos do Ministério da Fazenda. Um segundo projeto de lei, envolvendo aspectos específicos de gestão e fiscalização do IBS, será entregue ao Parlamento logo na sequência. O terceiro texto, com os detalhes de como se fará a transferência dos recursos para o Fundo de Desenvolvimento Regional, também está em fase de conclusão. Embora com um atraso de 30 dias no envio dos projetos ao Congresso por parte do Ministério da Fazenda, o presidente da Câmara, Arthur Lira, adiantou que a Câmara pretende aprovar o texto ainda no primeiro trimestre de 2024. Segundo o deputado, serão formados dois grupos de trabalho, cada um com 14 membros, indicados pelos partidos políticos, com o objetivo de debater os textos da reforma tributária. Cabe lembrar que o texto geral da reforma tributária foi promulgado no final de 2023, e o próximo passo é a regulamentação da proposta, através principalmente das leis complementares, que deverão ser discutidas e aprovadas pela Câmara e o Senado. Vamos recordar os principais pontos da proposta. A adoção do IVA, Imposto sobre o Valor Agregado, será de forma dual, a CBS, que é na esfera federal, e o IBS na esfera estadual e municipal, que tributam o consumo. Isenções e alíquotas reduzidas. Para atender setores como educação e saúde, o texto também prevê isenção para uma cesta básica nacional, de produtos a serem definidos em lei complementar. Cashback. Prevê a devolução de parte do imposto pago pelos consumidores. A medida vale para famílias de baixa renda e inclui o consumo de gás, de energia elétrica e outros produtos. Trava para limitar a alíquota. A fim de impedir o aumento da carga tributária, o texto prevê uma trava para a cobrança do imposto sobre o consumo. O limite para a carga tributária será a média de 2012 a 2021, na proporção com o Produto Interno Bruto, o PIB, representado pelas receitas como PIS/PASEP, COFINS, IPI, ISS e ICMS, mais ou menos em torno de 12,45% do PIB. Fim da guerra fiscal. Com a reforma, a cobrança dos impostos deixará de ser feita na origem, local de produção, e passará a ser feita no destino, local de consumo. A mudança visa dar fim à chamada guerra fiscal, que é a concessão de benefícios tributários oferecidos pelos Estados com o objetivo de atrair investimentos. A adoção do imposto seletivo. O imposto seletivo, o IS, também conhecido como imposto do pecado, funcionará como uma espécie de taxa extra sobre bens e serviços presticiais à saúde e ao meio ambiente. É o caso de cigarros e de bebidas alcoólicas. Criação do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, o FNDE, instrumento incluído na PEC para reduzir discrepâncias entre os estados brasileiros. Os recursos do fundo serão aportados anualmente pelo governo federal. Os valores devem chegar a 60 bilhões em 2043. Do total, 30% serão atribuídos para os estados por critério populacional e 70% com base em um coeficiente de sua participação no Fundo de Participação dos Estados, o IFPE. Um dos principais pontos da reforma tributária será a criação do Imposto sobre o Valor Agregado, que no caso brasileiro será na forma dual, ou seja, a CBS, que caberá ao governo federal, e o IBS, que será destinado aos estados e municípios. Uma das características do IVA é a não cumulatividade. A metodologia permite dar fim ao processo de cálculo de imposto sobre imposto. A adoção do IVA visa também a simplificação dos cálculos e dos recolhimentos dos tributos. Vamos apresentar um exemplo prático da adoção do IVA dentro de uma cadeia produtiva, um exemplo que já foi feito em outro vídeo aqui do nosso canal. Então vamos supor a produção e venda de uma camisa. A alíquota estimada por IVA nacional vai girar em torno de 27%. Nesse exemplo, para ter uma visão mais facilitada dos cálculos, vamos adotar uma alíquota de 10%. Aqui na primeira coluna eu tenho as etapas que o produto irá passar. Aqui na segunda coluna eu tenho os principais processos que o produto irá passar em cada etapa. Aqui eu tenho o valor de entrada do produto em cada etapa, ou seja, o valor de aquisição. Aqui eu tenho o custo do processo, ou seja, o valor agregado em cada etapa, cálculo do valor do IVA em cada processo, o valor do IVA a recolher em cada etapa e o preço final do produto, ou seja, o preço de venda em cada fase. Então, na primeira etapa, eu tenho aqui que é o produtor rural, seria o agricultor. O principal processo aqui seria de plantio e colheita do algodão. Para simplificar os cálculos, vamos deixar zerado aqui o valor de entrada. Embora na prática ele teria aqui alguns valores de entrada, como insumos, entre outros. O seu processo produtivo ele teve um custo de R$ 50. Aplicando-se o valor de venda, o IVA de 10%, deu R$ 5. O seu preço final ficará em R$ 55. Serão os R$ 50 do processo, mais os R$ 5 do IVA.
O produto então será adquirido pela indústria de tecelagem, que vai transformar o algodão em tecido. Ela vai adquirir o algodão do produtor por R$ 55,00 e vai vender a 80. Se ela vende a 80, então ela agregou ao produto R$ 25,00, que seria a diferença dos 55 de aquisição pelos 80 de venda. E vai, sobre esse valor, calcular os 10% do IVA, que no caso deu R$ 8,00. Como ela já trouxe embutido no preço de compra R$ 5,00, que foi o IVA calculado na etapa anterior, ela vai recolher somente a diferença, de R$ 8,00 para 5, que seria então R$ 13,00. E vai repassar o seu produto por R$ 88,00, que seria composto de R$ 55,00 na aquisição, mais R$ 25,00 de valor agregado no seu processo, mais os R$ 8,00 do IVA, que é o valor calculado do imposto sobre os R$ 80,00, que era o preço de venda. Esse tecido, por sua vez, é adquirido pela fábrica de roupas, que vai fabricar então as camisas. E ela vende a camisa a R$ 120,00 mais o valor do IVA. Ela adquiriu o tecido pelo valor de R$ 88,00 e agregou mais R$ 32,00 aqui no seu processo produtivo, resultando então um total de R$ 120,00. O IVA calculado sobre R$ 120,00, que é de 10%, resultou em R$ 12,00. Como ela já trouxe R$ 8,00 embutido no preço de compra, ela vai recolher apenas a diferença, que seria de R$ 4,00, e venderá a camisa por R$ 132,00, correspondente a R$ 120,00, que é o valor do produto, mais R$ 12,00 apurados aqui de imposto. Na quarta etapa, temos a loja de roupas, que vai adquirir essa mercadoria e fazer a venda ao consumidor final. E essa mercadoria será vendida a R$ 200,00 mais o valor do IVA. Como ela está vendendo a 200, ela agregou aqui no seu processo R$ 68,00. 68 mais 132, R$ 200,00. 10% de R$ 200,00, o IVA calculado aqui então foi de R$ 20,00. Como ela já trouxe R$ 12,00 embutido no preço de aquisição, ela vai recolher a diferença de R$ 8,00. E vai vender a camisa para o consumidor final por R$ 220,00, que seria composto pelo valor de aquisição de R$ 132,00, mais R$ 68,00, que foi o valor agregado aqui durante o seu processo, somado aos R$ 20,00 aqui do imposto. Então, só reforçando, temos aqui o preço final do produto, que seria os R$ 200,00, que é o preço de venda, fechando aqui a soma do imposto a ser recolhido de R$ 20,00. Trouxemos nesse vídeo uma breve atualização de como está o processo de regulamentação da nova reforma tributária e também relembramos alguns aspectos aí relacionados a todo o processo. Lembrando que temos outros materiais aqui no canal falando sobre todo o processo de transição da reforma tributária, aprofundando mais em cada característica do novo processo, e vou deixar aqui no final da apresentação alguns vídeos para que você tenha conhecimento e se aprofundar um pouco mais ainda sobre todo esse processo, que vão trazer várias mudanças em todo o cenário econômico e tributário nacional. Se você gostou dessa apresentação, não esqueça de deixar o seu like e inscreva-se no nosso canal. Agradeço imensamente a sua atenção e até uma próxima oportunidade.